Bem, alunos, essa é a nossa quarta aula e eu acredito que nossa última aula de densitometria. E interessante observar que agora vamos falar justamente sobre o exame de densitometria voltado para o fêmur. Nós já falamos sobre, nessas aulas virtuais, fora o que foi visto em sala de aula, sobre os motivos pela qual os pacientes são submetidos ao exame de densitometria, o que é o exame de densitometria, o que é medido nesse exame, a importância dele, certo? No acompanhamento, no tratamento, na descoberta da patologia. E agora falamos recentemente sobre a coluna lombar, a importância do posicionamento da lombar, a importância daquele bloco colocado nas pernas do paciente para que a coluna fique bem retilínea. Vamos falar agora coisas sobre a densitometria do fêmur, né, voltada para o fêmur, que é um pouquinho diferente da lombar. E a primeira coisa que nós vamos observar de diferença do exame da lombar é de cara, o posicionamento, né? Podemos observar aqui no slide, que o paciente está posicionado em decúbito dorsal, do mesmo jeito que a coluna lombar, só que, se observarmos, o bloco foi retirado, né? Então, o primeiro fato interessante que deve-se comentar sobre a mudança de posicionamento é orientar o paciente que vão haver essas mudanças. Eu comentei agora que o posicionamento é extremamente importante. Então, você tem que ter todo aquele cuidado do posicionamento para que o paciente fique imóvel durante o exame. E também aquela questão do paciente ficar alinhado corretamente com a mesa. A mesa de exames tem uma linha central, já falei isso antes, tem que estar associada à linha médio-sagital. Então, quando houver essa mudança, quando houver essa retirada do bloco, deve-se falar ao paciente para evitar que ele se mexa. Ele pode se assustar, é interessante você levantar, explicar ao paciente, olha, vai haver uma mudança de posicionamento agora, eu vou retirar o bloco. Então, no momento que você retira o bloco, vai estender as pernas do paciente e nós vamos colocar esse suporte aqui. Nós vamos falar agora sobre a questão desse suporte e posicionamento dos pés do paciente que estão amarrados aqui. Então, olha, para a realização do exame de fêmur, ainda com o paciente deitado, ajustar o suporte triangular do seguinte modo, ou seja, nós vamos tirar aquele quadradão, aquele blocão, ou aquele outro suporte que é para o joelho, e vamos colocar esse suporte triangular que tem umas certas características. Vamos falar um pouquinho dela devagarzinho. Então, olha, com as mãos, deve-se fazer um movimento de rotação interna, observando com uma das mãos do lado externo da coxa o grande trocânter, e prender os pés, cuja perna será analisada. Na parte inclinada do suporte, imobilizando o membro. O outro pé deve ficar reto ou alinhado com o suporte do lado contralateral, ficando as pernas retas, longitudinalmente paralela à linha central da mesa. Então, qual é o grande macete de posicionamento? É que você observa aqui esse triângulo, é onde o pé do paciente está voltado. Está aqui o pezinho do paciente, e há realmente essa necessidade de se amarrar o pé do paciente. Se observar, a perna está longitudinal com relação ao posicionamento da mesa. E por que esses pés? Eu preciso fazer uma rotação interna. O que é a rotação interna? Quando você deita o paciente, naturalmente a tendência do paciente é que os pés fiquem lateralizados, né? Eles vão sair do mediano para o lateral. Então você vai inverter aqui. Como é em triângulo o suporte, nós vamos fazer com que os dois pés do paciente fiquem voltados desse jeito. Então é importante comunicar isso ao paciente, porque, como comentei antes, tem pacientes de 85, 90 anos de idade e nem todo mundo consegue ser submetido a esse tipo de exame de forma natural. Paciente mesmo que tem uma artrose, que tem uma artrite, que tem uma calcificação, que é muito comum em paciente de certa idade, uma calcificação na articulação coxo-femoral, que aí vai acontecer, ele vai sentir dor. Então é interessante você observar, comentar com o paciente que vai ser feito esse movimento e com muito cuidado, pegar os dois pés do paciente e amarrar nesse sentido do triângulo. Olha, vamos posicionar a luz de laser aproximadamente 7 centímetros abaixo do grande trocânter, ou seja, a gente pode procurar aqui no paciente o trocânter, colocar mais ou menos 7 centímetros abaixo. Esse posicionamento propicia um espaço suficiente entre os ossos isco e femoral para uma análise correta, observar a imagem na tela do computador, se está sendo feita uma boa aquisição e proceder do mesmo modo conforme citado no exame da coluna, ou seja, é o mesmo esquema, é o mesmo procedimento que você tomou na coluna lombar. No momento que a máquina começar a fazer o escaneamento, começar a mostrar as imagens, ver se aquilo está realmente começando de forma adequada para terminar de forma adequada. Se não tiver, se a imagem estiver mexida, se não estiver bem posicionado,
Se não tiver, porque você vai começar a aparecer no isquio. Se não tiver mais ou menos uns 5 centímetros abaixo do isquio, você vai ter que começar o exame de novo. Terminando o exame, vamos retirar os apoios dos pés e aguardar o retorno do braço escaneador. Então, nós temos aqui, olha, mais uma vez, levando em consideração a imagem, só a imagem vista de baixo do paciente, está aqui o suporte, no caso, só um dos pés do paciente aqui foi posicionado. Então, ó, fez uma rotação interna, veja que a linha média do pé, a linha média central do pé, não está perpendicular, está com uma angulação. Essa angulação, eu não lembro quantos graus são, mas é uma angulação interna. Visto aqui, no caso, as duas pernas do paciente. Nesse outro caso aqui, nesse outro slide, nós podemos ver aqui que isso aqui é o mais comum, esse é o suporte triangular mais comum encontrado nas clínicas, que é o pezinho do paciente amarrado, com rotação interna, e o outro pezinho amarrado também com rotação interna. Como é que isso fica na imagem? Fica isso aqui, ó. Se você for observar direitinho, ó, tem aqui todo acetábulo, certo? A articulação acetabular, a cabeça do fêmur, tá aqui toda bonitinha, ó. Então tá aqui, ó, vem a crista ilíaca, tá descendo, pegando a bacia, contorno da bacia, e tem o isquio aqui. O isquio tem que estar mais ou menos 5 centímetros dentro da imagem, ou seja, você não pode começar a imagem totalmente do isquio. E esse ângulo aqui, que é o ângulo de medida, ele tem que ser perfeito. Esse ângulo de medida você faz quando você justamente posiciona os pés com rotação interna. Essa rotação interna que vai garantir que essa linha fique reta com relação à medida. Toda essa parte de imagem, do mesmo jeito que a coluna lombar, é meio grosseira, como comentei, não é uma imagem para diagnóstico, é uma imagem para você ter um posicionamento adequado e ver a área que vai ser feita a medição de cálcio no paciente. Temos aqui, ó, trocantezinho, tudo bonitinho, tudo bem feito, exame bem feito, bem realizado. Então, o que aconteceu aqui, ó? Itens a serem avaliados para uma boa aquisição do fêmur, do mesmo jeito que nós vimos com relação à nossa coluna lombar. Olha, rotação da perna suficiente para uma análise adequada. É o que eu comentei antes. Essa rotação interna não é fácil. O paciente, geralmente, você deita o paciente, ele já passa da posição mediana para a posição lateral. Isso é muito normal. Então, você vai inverter isso. Você vai fazer com que os pés do paciente fiquem voltados para dentro. Nem todo mundo consegue. Tem paciente que reclama de muita dor. Tem paciente que reclama também desse deslocamento da região do quadril. Então, é importante você conversar com o paciente, explicar o que, é que vai acontecer. Sempre a conversa. Sempre a anamnese. Sempre a explicação. Até para evitar um desentendimento por parte do paciente, uma reclamação por parte do paciente com relação a você. Caso você simplesmente chegue lá, tire o bloco e mude o posicionamento da perna do paciente. Preservação das janelas de 15 a 25 linhas na parte inferior e superior, ou seja, é o que eu comentei que cerca de essa região aqui abaixo do isquio, justamente são as linhas, devem estar mais ou menos uns 5 centímetros aproximadamente, tem de sobrar isso, onde é aqui da articulação do isquio, e também a parte superior, porque, na verdade, essa região aqui não é de interesse. O que está sendo medido é isso aqui. É a areazinha da articulação do quadril que está sendo medida. Isso aqui não nos interessa, isso aqui não nos interessa. Tanto que, se você for observar, o computador não calculou essa região. A região de cálculo que o computador está fazendo, essa que está contornada aqui da linha. Mesmo que pegue essa região, a medida não é isso. A medida só que interessa é a medida da articulação mesmo do quadril. Retificação do fêmur, ou seja, a mesma situação da lombar. Fêmurzinho reto, o mais alinhado possível, ou seja, o mais encostado possível na mesa de exames. A ausência de metal, sempre. Qualquer material radiopaco, qualquer material que vai interferir, qualquer material que vai atrapalhar o exame, ele tem que ser retirado. O paciente não consegue retirar. Por exemplo, uma situação onde o paciente, nós fazemos um estudo do quadril direito e o paciente possui uma prótese naquele quadril. Ele não vai ser submetido ao exame do quadril direito. Uma prótese vai gerar uma medição totalmente errada. Então, você vai anotar isso, que o paciente possui uma prótese no direito, e você vai fazer só a medição do esquerdo. Atualmente, você faz da lombar, dos antebraços, geralmente o direito. Caso não haja o direito, faz o esquerdo e os dois quadris. Então, se o paciente possui uma prótese em qualquer um dos quadris, o quadril que possui a prótese, você não vai submeter isso e vai anotar que o paciente passou por cirurgia e possui uma prótese metálica, né, no referente quadril, certo? Fêmur direito, geralmente, é o escolhido.
No caso deste não ser adequado por dificuldade de posicionamento, por uso de prótese, como comentei agora com vocês, ou qualquer outro motivo que ele dificulte ou impossibilite a execução do mesmo, escolher o fêmur contralateral, no caso, o fêmur esquerdo. Se você não pode usar o direito, vamos usar o esquerdo, né? Já dos seus pacientes não tem som, já vi acontecer. Você vai fazer a medida se tiver do quadril que ele possui. Ainda, se esse também não é adequado para o tal, realiza-se o exame do antebraço. Não realizar exame do dual fêmur, ou seja, os dois fêmurs, o que impossibilita a análise, pois não são diferenciados os valores do fêmur direito e do valor esquerdo, sendo necessária uma reconvocação para o paciente do novo exame. Ou seja, nesse tipo de protocolo, que eu diria que é até antiquado, você vai substituir o exame do fêmur, caso não seja possível, pelo antebraço. Hoje em dia, não. São as quatro regiões de estudo, lombar, os dois quadris, mais o antebraço direito. Caso o antebraço direito possua prótese, ou coisa assim, o antebraço esquerdo, tudo isso eu conversava com o paciente e pode ser ajustado para o exame. O paciente com prótese nos dois fêmurs realiza-se o exame da coluna e do antebraço. Paciente com mal de Alzheimer, é impossível realizar o exame devido aos espasmos involuntários. Todo mundo sabe que Alzheimer, o paciente não mexe, treme muito, e vem a velha questão de posicionamento, vem a velha questão de ficar parado e permanecer parado durante o exame. Isso é muito importante mesmo. Realizamos exames da coluna e do fêmur, pois são as regiões mais procedentes atingidas pela osteoporose, porque a medição de taxa óssea cai muito rapidamente, são as primeiras regiões a taxa de cálcio cai. Em densitometria óssea, é de grande importância uma boa realização do exame, ou seja, deve-se ter um bom posicionamento do paciente à mesa do exame, levando-se em conta todos os pré-requisitos para o mesmo, excluindo tudo aquilo que possa interferir ou impedir a sua execução. É o de sempre, bom posicionamento, conversar com o paciente, saber a suspeita do paciente e pedir ao paciente para retirar tudo que for rádio opaco do exame. Lembrar que a realização do exame com um mau posicionamento prejudica o laudo do mesmo, tradicional, isso acontece em qualquer procedimento radiológico. Pacientes paraplégicos ou tetraplégicos ou qualquer outra patologia que impossibilite o paciente de locomoção, não há necessidade de peso do mesmo, anotando o peso em que o paciente se refere. Ou seja, você vai simplesmente colocar o paciente lá, anotar o peso mediano do paciente, você vê que o paciente pesa aproximadamente 70 quilos, 80 quilos, vai anotar isso e iniciar o procedimento de exame. Como vamos entender o laudo de densitometria? Na verdade, assim, é interessante observar que nós, como operadores, nós, como técnicos ou tecnólogos da área de radiologia, nós não laudamos. Mas é muito interessante a gente observar e aprender o que é medido, quais são as diferenças de cálcio, quais são as diferenças que vão causar justamente a referência do exame que você realizou no laudo. Geralmente, essas medidas, quando você conclui o exame, existe um valor, uns valores que são dados aqui, ó. Nós temos aqui ó, o valor do arco, o tocante, de ápice, o total de valor, o DMO, o adulto jovem, o ajuste, e o Z-score e o T-score, que são justamente as medidas de cálcio na maior ou menor porcentagem nos ossos estudados. Temos também aqui o gráfico, no caso aqui, são as mesmas informações que nós encontramos, estão aqui, ó, osteoporose, osteopenia e a normalidade. Ou seja, nós temos aqui as medidas do que seria a taxa, está apontando aqui para a normalidade, o que seria um paciente com uma taxa normal de cálcio, uma osteopenia, que é o princípio da osteoporose, nós já falamos disso antes, e a própria osteoporose em si. É importante você entender isso, porque muitas vezes esse laudo, esse pré-laudo, quem imprime é você. Você vai fazer essa medição, você vai fazer essa taxa de medição aqui e vai pedir para imprimir e o médico vai futuramente assinar esse laudo. Mas vamos aqui entender o laudo, certo? Olha, o T-score ele avalia a perda mineral óssea ao longo da vida, indica a densidade mineral óssea do usuário e está sendo comparada a valores de referência com alguém do mesmo gênero. Por isso que é importante colocar lá. É uma coisa interessante na máquina lá que ninguém está usando mais, felizmente, mas lá tem uma diferença racial. Se o paciente é branco, se ele é preto, se ele é asiático, tudo isso tem essas medições. Atualmente, eles estão colocando tudo em um plano geral, até porque a referência é sempre a mesma. O DMO, que é a densidade mineral óssea, que é uma taxa lá, nós podemos ver o DMO aqui, no laudo. Está aqui, ó, DMO, é o primeiro quadrantezinho.
Tá, referente aqui, ó, com relação ao ápice, ao trocante, tudo direitinho. Vamos descer. Aqui. Para a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, os critérios de diagnóstico para DMO são a osteoporose estabelecida, onde os valores de DMO são abaixo de menos 2,5, desvios de padrão com presença de uma ou mais fraturas. A osteoporose são os valores de DMO abaixo de 2,5, desvios de padrão de referência com a normalidade. A osteopenia, que tem valores de DMO entre menos 1 e menos 2,5, com desvios de padrão de referência com a normalidade. E o exame normal, que tem valores de DMO dentro da normalidade, com referência com a normalidade entre 0 e menos 1. Esses valores são descritos aqui, ó. Se vocês forem observar direitinho, está tudo aqui, ó. O valorzinho DMO é a primeira tabelinha que nós vamos encontrar. Então, nós temos aqui, ó, é mesmo um padrãozinho gráfico que nós encontramos. Ó. Nós temos a densidade normal óssea, ele vai de valores de 0 a mais 1. Temos a osteopenia, que, como comentei antes, é o princípio da osteoporose, é o início dessa perda de cálcio, ou seja, quando ele faz a medida lá, o T-score, que é justamente a medida de perda de minério de cálcio do osso, ela vai começar a cair, em vez de se estabelecer no 0, que é a normalidade, 0 ou mais do que a normalidade, no princípio de queda, quando ele der valor de menos 1, é o início da osteopenia. Ou seja, o paciente está começando a ter uma perda de cálcio, independente de idade, independente de qualquer coisa. Isso é o principal, isso é o princípio da osteopenia, justamente o que está indicando que começou justamente um processo de perda de cálcio. E como nós já falamos isso antes, nas aulas lá na sala, isso é gradual, é inevitável. No momento em que acontece a osteopenia, não há, por exemplo, uma estagnação desse estado de osteopenia. Ele vai avançar para uma osteoporose. Isso vai depender um pouco de organismo, isso vai depender um pouco de pessoa para pessoa, o tempo que vai levar para atingir uma osteoporose. Mas vai ser sempre osteopenia, atingir esse estágio de osteopenia, vai com certeza passar a migrar, vai evoluir para uma osteoporose. Então, olha só, a osteopenia aqui está listado em amarelo, ele está indo aqui dos valores de menos 1, de menos 2 até menos 2,5. Então, se tudo que aqui é amarelinho, essa tabelinha de amarelo, nós podemos também notar essa mesma avaliação aqui no laudo. Aqui, ó, os valores do DMO estão aqui também, nessa mesma tabelinha, em amarelo. Então, ó, de menos 1, ou seja, abaixo do índice de normalidade, até o 2,5, é a osteopenia, o princípio, e de menos 2,5 até o menos 4, nós temos aqui a propriamente dita, a osteoporose instalada no paciente. Ou seja, isso aqui já é um grau de avaliação mais sério, onde o médico vai sugerir a suplementação de cálcio, vai pedir mais exames de detalhamento com relação a exames hormonais, porque a taxa hormonal tem muita relação com a perda de cálcio. Então, é um paciente realmente que está voltado para a patologia em si. O paciente já tem osteoporose, vai ser submetido a mais de uma densitometria, um acompanhamento de 6 meses para ver se a sua osteoporose está se tornando mais grave, se está evoluindo, se está estagnada. Não existe o processo de diminuição de osteoporose. Ou ele vai se estabilizar por causa da reposição de cálcio, ou ele vai avançar ainda mais. Então temos aqui, olha, resultados de exame, que os resultados de exame que podem ser, temos aqui o significado da densidade normal, ou seja, o paciente com a densidade óssea normal, ele terá um resultado superior a menos 1, como já está visto aqui, ó. Menos 1 aqui, como comentei antes, é o princípio da osteopenia. Qualquer resultado acima de menos 1 é uma densidade normal, é um paciente com um paciente com a densidade óssea normal. A osteopenia vai de valores entre menos 1 a menos 2,5. Opa, vamos subir de novo. Aqui, ó. Menos 2 a 2,5. E também a osteoporose instalada em si, ao paciente, que vão ser resultados inferiores a menos 2,5. E com isso encerramos nossas aulas de densitometria. Eu espero que tenha sido de proveito de todo mundo, é como a gente está podendo trabalhar atualmente. Estamos em regime de isolamento, né? Mas nós não queremos que vocês, alunos, percam informação com isso e não atrasem o curso, não se desestimulem com o curso. Tudo isso vai passar. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram aqui e agradecer também a coordenação do curso por esse incentivo
para continuar nossas aulas e vocês não perderem tempo com isso, tá certo? Muito obrigado a vocês.